Para falar sobre o Corinthians e um enorme escândalo, mais um na gestão de Augusto Melo. Esse, inclusive, promete detonar o moral do presidente porque atinge de maneira central o torcedor, de organizadas e especialmente os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios torcedores do Corinthians. Queria contar que a polícia investiga a venda ilegal de ingressos na Neoquímica Arena. Inclusive, um ex-chefe da área de tecnologia do Corinthians, o Marcelo Munhoz, fez uma série de denúncias em entrevista ao GE. A matéria do Bruno Cassucci é espetacular e fala a respeito de vários casos que justificam a dificuldade do fiel torcedor em adquirir ingressos. A gente tem notado nas redes sociais membros do fiel torcedor reclamando que está cada vez mais difícil conseguir ingressos. E a verdade é que o Corinthians cada vez disponibiliza menos ingressos para o fiel torcedor. No jogo contra o Santos, que teve recorde de público, 47.695 ingressos foram vendidos, mas só 23.360 estiveram à disposição do fiel torcedor. Ao mesmo tempo em que fica com mais ingressos para distribuir para pessoas que quer, o Corinthians também não coíbe o trabalho ou a ação de cambistas. E aqui vem uma acusação grave. A melhor maneira de você acabar com os cambistas é você optar pelo reconhecimento facial, que permitiria que entrasse no estádio apenas aquele que de fato comprou o ingresso e é fiel torcedor. Mas, segundo o Munhoz, que era chefe de tecnologia até outro dia no Corinthians, o presidente Augusto Melo tem adiado a aquisição dessa tecnologia. E a preocupação é de que ele adia isso para permitir que o cambismo continue funcionando. Outra informação relevante dessa matéria do Cassucci. Também de acordo com o Munhoz, o presidente Augusto Melo escolheu duas empresas para tocarem o fiel torcedor que haviam sido recusadas ou rejeitadas por um estudo interno. O Corinthians contratou algum tempo atrás a Ernest Young para fazer uma série de mapeamentos. E duas das empresas que foram descartadas para o funcionamento do fiel torcedor foram as empresas que o presidente Augusto Melo levou adiante. Uma delas, inclusive, acusada pela Polícia Federal de lavar dinheiro de uma facção criminosa, a facção mais conhecida do país. Situação muito ruim, periclitante, para um presidente que ainda responde ao processo de impeachment. Gostaria muito de ouvir o Augusto Melo sobre esse tema relevante, importante e preocupante. Vou colocar agora aqui, eu queria só colocar a arte do Memphis, até os números deles, depois também a visão de vocês. Ó, desde quando ele chegou. É muito pouco tempo, né? 29 jogos, 9 gols, 11 assistências, isso é fenomenal, em 8 mata-mata. 20 participações e gols, desde que chegou, nenhum jogador da Série A deu mais passes e gols do que ele. O que você enxerga como isso? Souza, você que foi o passador. Que é isso? Você tem que ver quando não se tem o Garro, que é quando ele está sofrendo agora. E quando tem os dois seca, aí? Na seca de gols, né? Você tem que ver o outro lado do jogador. É um jogador que está abaixo, tá. Não é o Memphis que a gente está acostumado a ver do ano passado. Mas você vai ver as assistências dele e o tanto que ele produz, né? E principalmente em classe, os últimos gols do Yuri Alberto é tudo passe dele. Ele fez muito bem pro Yuri e fez muito bem pro Corinthians. Deixa lá, sabe por quê? A Espanha copiou vocês aí, a Kit Kat, a Colômbia copiou. Tudo que a gente colocou do Neymar aqui que vocês fizeram, os caras copiaram tudo isso, que o trabalho muito difícil que vocês fizeram. Porque são 29 jogos, 9 gols, tá legal? Tá. Mas a gente espera muito mais desse cara. Espera muito mais, mas do outro lado... Por exemplo, da Libertadores, ele foi pífio. Vou te dar um exemplo. Foi ou não foi? Foi pífio. Foi pífio. Pífio. Não jogou nada. Agora, quem jogou na Libertadores pelo Corinthians? Alberto. Hugo. Você tem que analisar também essas coisas, entendeu? Porque assim, você tem que ver o que esse cara trouxe. Mas o contrato dele, isso aí é um assunto que não cabe a mim. Vamos analisar ele dentro de campo. Dentro de campo ele tem, em alguns jogos, ele foi pífio, mas ele tem produzido. Pífio, muito bem. Mas ele tem produzido. Você já pifou no baralho já? Já, bastante. Na cacheta? Na cacheta direto. E no truco? Também, o Rogério... Nossa, que delícia. O Rogério Ceni jogava? Bicho roubava pra caramba. É mesmo? Porra, tá louco. Nossa, eu era bom na cacheta, velho. No truco nem tanto, mas na cacheta eu era bom. Lembra nós fazendo truco lá em casa, Cascão, eu jogar no Guarani? Aí o Martinez tinha um toque, o Bulé, como é que chamava o roupeiro? Como fala? O Cascão não tá prestando atenção no programa? E aí, vamos lá.
Então é um cara que tem produzido de outra forma, Nada. Em assistência. É um jogador que todo mundo sabe, o time que vai jogar contra ele sabe que vai marcá-lo e às vezes sobra espaço para o Yuri Alberto. Você tem que analisar isso. É um jogador que não tem produzido fazendo gol, mas tem produzido assistência. Isso aí você tem que levar em consideração. O Memphis Depay ele participa de um gol, de uma assistência a cada 103 minutos, tá? Guarda esse número. O Estevão, o grande craque do Palmeiras, participa a cada 127 minutos. E o Lucas Moura, que é o principal jogador do São Paulo, participa a cada 189 minutos. Pau que no Paulista fez? 3 gols. E por que a gente não dá pau no Lucas Moura? Esse é o Mas ponto. por quê? Qual o ponto? Pô, 3 gols o Veloso ele tem. Sabe quantos gols tem o Caleri? Pouco mesmo. Acho que se eu não estiver errado, 3. O artilheiro do São Paulo, sabe quem é? André Silva. André Silva com 5 gols. Como é que um cara que ganha a fortuna que o cara ganha, o nome que o cara tem, disputa o Campeonato Paulista, faz 3 gols e é idolatrado? Nossa, o Lucas Moura, mas 3 gols. Esses números mostram... 3 gols no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, 3 gols. O Oscar, sabe quantos gols tem o Oscar? Que por sinal, você, Dorival Júnior, você levou o Oscar para estar entre os 50 e não levou o Rafael Veiga. Você tá de sacanagem. Tá de brincadeira. Sabe quantos gols tem o grande Oscar? 2. 2. Pode isso, Nicola? Souza, pode isso, Souza? Então, não pode. É um jogador que espera mais. Agora, o que a gente tem que analisar é isso que a gente está analisando do Memphis. O que esse jogador produz para o time. Mas quem produz mais? Às vezes... Hoje, do Memphis, Oscar e Lucas? Não, o que eu tô mas não tem nem comparação, não, o que Souza. eu tô dizendo... Você me desculpa, hein, Souza? Olha só... Você pode falar o que você quer. Não. Você nem vai pra Tupã, hein, Souza? Olha só, você não tá entendendo. Você nem vai, hein? Ó, o Lucas hoje é o cara que coloca o São Paulo nas costas. Tinha 1000, hein? Não, tem ainda. Só de gasolina. É. Vou te levar o ar-condicionado na temperatura que você quiser. Então, Então, posso falar com você, cara? Você tem que ver o que esse jogador produz para o clube, para o time. Você não pode analisar só por 3 gols. O Lucas produz? Pô, ele é o principal jogador do time, ele bota o time nas costas e carrega o time. Mas se ele tivesse feito 7 gols, poderia estar na final. Mas não tá na final por causa do arbitragem. Mas ele ganha 3 milhões por mês fazendo 2 gols. Erro de arbitragem. Não, ele fez 3. Erro de arbitragem só, Souza? Não, foi só pelo erro de arbitragem, sim, senhor. Então quer Contra o dizer... Novo Horizontino foi o erro da arbitragem. Não foi? É, que o mesmo VAR que analisou, deu a mesma coisa pra ele, ele reclamou. Tô te falando. Palmeiras Mas que gol que São Paulo só foi por isso. Mas foi por causa disso. Que gol que o São Paulo fez no Allianz Parque? O quê? Que gol que o Lucas fez, que o Caleri fez no Allianz Parque? Nenhum. Então! Nenhum, mas se Então o juiz como o São Paulo ia dado, passar? se o juiz não tivesse dado o pênalti, ia pra pênalti. Então, ia como você pênalti. sabe que o Lucas ia bater o pênalti e fazer? E claro que ia fazer contra o Palmeiras. O Palmeiras não ganha uma decisão por pênalti, craque. Nicola, pra terminar. Só pra fechar. O Memphis Depay tem ótimos números no Corinthians. Embora a participação dele na Libertadores tenha sido ridícula. Ridícula. O ponto é, esse cara foi contratado a peso de ouro. O Corinthians, ele cobra o quanto ele Não quiser. só ele, né? O Vitor Roque foi. Sim. Mas, Não é verdade? O Paulinho foi. Mas é assim, craque. Não, vamos lá. O Oscar foi. Mas só o Neymar- Daniel Alves foi. Mas só o Neymar tem um contrato O Rames maior do que Rodrigues o Memphis. foi. É que assim, craque, na história do futebol brasileiro, só o Neymar tem um contrato maior do que o Memphis. Então, a regra E o do Neymar Memphis... tá jogando aonde? Tá jogando no Santos. Mangaratiba andando de bicicleta. 4 Vocês dias acreditam de nessas folga. palhaçadas? 4 dias Vocês de folga. acreditam o cara ficar andando de bicicleta? Vocês acreditam nisso, velho? Cheguei a ler que Mangaratiba vai ter uma condição vocês melhor do que o Santos Não, pra os tratar. caras estão fazendo uma ciclovia Aí. pra ele ele andar de bicicleta. Vocês estão de brincadeira. É o ídolo que vocês têm. É o ídolo dos meus 2 filhos. É esse cara. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola, trazendo aí um verdadeiro escândalo e também um videozinho do programa Os Donos da Bola com o apresentador Craque Neto, falando aí do Memphis Depay. Mas antes de repercutir todas essas informações, vamos aqui falar um pouquinho dessa vitória do espetacular do Corinthians fora de casa no Allianz Parque diante do Palmeiras por 1-0 pelo jogo de ida da primeira final, da final do Paulistão. Do primeiro jogo, agora o próximo é dia 27 na Neoquímica Arena. Após o Corinthians ganhar esse jogo de 1-0, o Memphis Depay pegou o jatinho particular e se apresentou na seleção holandesa, né, fazer 2 jogos lá, dia 20 e 23, né, pela seleção holandesa. Memphis Depay
é um dos artilheiros da seleção holandesa, tem aí 98 partidas, né? Marcou 46 gols, tem apenas 4 gols a menos que Robin van Persie. Então o Memphis já fez sua história na seleção holandesa e vai continuar fazendo. O Corinthians está aproveitando esses 8 dias que faltam para o jogo, descansar os jogadores, né? Inclusive, segunda, terça e quarta, o Corinthians deu descanso para os atletas que ficaram aqui no Brasil. Alguns outros jogadores foram convocados, José Martina, André Carrillo, Romero, Félix Torres, né? Mas os que ficaram aqui descansaram e amanhã eles retornam ao CT Joaquim Grava para fazer a preparação para esse jogaço da final. Corinthians não colocou a mão na taça ainda, porém deu um grande passo para conquistar esse título e quebrar a hegemonia palmeirense, porque se Palmeiras ganhar esse título nos tempos modernos, é o primeiro a conquistar o treta do Paulista. Corinthians ia acontecer isso em 2020, porém o Palmeiras foi lá e ganhou e tirou aí a hegemonia corintiana. Agora está na hora do Corinthians dar o troco, um passo já foi dado. E sobretudo o Corinthians sair dessa fila aí de quase 6 anos sem conquistar um título, ao maior tempo após 1977. Ramon Dias, que eu critico tanto aqui, tem que fazer um elogio pertinente, porque ele, vendo que o Garro não estava em sua plena condições, deixou o Garro no banco e colocou Romero. Então Romero foi importantíssimo no sistema tático do Corinthians, não deixando o Palmeiras sair tocando, sempre ali abafando, tanto ele como o Yuri Alberto. No meio campo do Corinthians, o Rafael Veiga não conseguiu jogar porque estava muito bem marcado ali aquele losango, né? Raniel, José Martins, Carrillo, e quem estava fechando o losango era Memphis Depay, que foi um elemento surpresa. Jogou muito, foi o diferencial. Parece que não, mas ele foi muito importante no sistema tático. Ah, mas eu não via fazer grande jogada. Uma jogada ele fez, uma jogada decisiva, que foi uma jogada para cima de 2 jogadores do Palmeiras e um toque açucarado para o Yuri Alberto pegar, dar uma limpada, limpar e pau, bateu, golaço. O Everton não viu nem o cheiro da bola. Corinthians, eu vejo a internet brincando que o Yuri Alberto é pai do Palmeiras. Quando todo jogo que o Yuri Alberto joga, marca gol. Inclusive, só o Garro não marcou gol porque não jogou. Porque se tiver jogado também tem marcado. Então é outro que é pai do Palmeiras. Corinthians está no caminho certo, jogou muito bem. O sistema defensivo funcionou, o meio de campo muito bem orquestrado, bem organizado, taticamente, tecnicamente, os jogadores são muito bons. Esse André Carrillo, cara, ele dispensa comentário. Ele tem 34 jogos no Corinthians, 2 gols, 3 assistências e 45 aí, desarme. O cara joga muito. Aí você vai para a lateral esquerda e você pega um tal de Fabrício Angileri, jogador aí que é argentino, tem 31 anos, experiente e tem uma categoria surreal. Chegou para ser titular, vestiu a camisa e já está se destacando muito. Um pedido do técnico Ramon Dias. Tanto o André Carrillo quanto o Fabrício Angileri. Então a gente tem que dar o crédito, porque se não fosse o Ramon Dias no Corinthians, esses 2 jogadores não chegariam ao timão. Gente, e o Roberto apareceu aí na praia curtindo, né? Com a galera, apareceu aí divertindo. Ontem ele fez 24 anos, recebeu parabéns do pessoal lá da praia. E o seu empresário aí, André Cury, disse que o Roberto tem uma proposta de 180 milhões de reais. Rapaz, será que o Roberto vai ou fica? Qual que é a opinião de vocês? Usa o espaço aqui para vocês deixar o comentário. Gente, e para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho de uma situação aí difícil, né? A véspera de acontecer a final do Paulistão, há 8 dias aí para a final, apareceu um verdadeiro escândalo que vem tomando conta das redes sociais. É um comentário que está mais bombando nas redes sociais, que é os ingressos que são destinados para os conselheiros, tá indo parar na mão de cambista. Olha para você ver a bomba que tá arrebentando aí na mão de Augusto Melo, porque o torcedor vai ficar pé da vida com ele, para não falar outra palavra, a gente vai falar pé da vida, que aqui no YouTube não pode falar. Então ele tá arrumando um problema com o torcedor corintiano,
com o fiel torcedor, né, que frequenta o clube, né? A polícia está investigando aí a venda ilegal de ingressos na Neoquímica Arena. Olha para você ver. O Marcelo Munhoz fez uma série de denúncias, né, ao GE. E por isso que membro do fiel torcedor tem dificuldade para conseguir ingresso. Olha para você ver o que tá aparecendo, o que tá destampando aí o balaio. Olha para você ver. A forma de resolver nossa situação dessa, né, é o reconhecimento facial. Porém, dizem, né, Marcelo Munhoz, que o presidente Augusto Melo tem adiado essa situação por diversas vezes. Então muita gente está achando que o Augusto Melo não tem interesse de resolver a situação aí triste, calamitosa, né, vergonhosa, vexatória, né? Então é um escândalo na gestão, mais um escândalo na gestão do presidente Augusto Melo, onde a polícia está investigando. Há tempo que o torcedor corintiano tem reclamado de ter acesso aos ingressos de jogos importantes. Às vezes, praticamente é meia vai para a mão de cambista e meia sobra. Contra o Santos, 20 e poucos mil só destinado ao torcedor corintiano, o resto foi para a mão de cambista, aí quase 50 mil. Olha para você ver a situação. Augusto Melo vai ter que marcar uma coletiva e esclarecer isso, porque o torcedor tá pistola com o presidente Augusto Melo, uma situação, o torcedor que apoia, que tá ali todo dia, que compra o ingresso, o torcedor que compra o produto do clube, comparece ao estádio, jogo 9h30 da noite, chovendo, né? Gente que mora longe vem comparecer, o torcedor dessa forma, infelizmente, ele não está sendo respeitado. Então, um vexame, uma coisa dessa, é uma vergonha. Não esperava que explodiu uma bomba dessa aí, nessas últimas horas. O que mais comentou, Jorge Nicola trouxe, vi com outras pessoas comentando, entendeu? Eu tô repercutindo, reagindo à informação aí do Jorge Nicola. E é uma situação que deixa aí a gente chateado, aborrecido, porque a gente quer ir ao estádio, precisa do ingresso e os cambistas pegam, quer vender mais caro, quer ganhar o dele em cima. Isso não pode acontecer. O presidente tem, com essa tecnologia de reconhecimento facial, é muito fácil você descobrir, você organizar, você ter o controle da situação. Só não está tendo porque o presidente Augusto Melo, nesse momento, com essa informação que está aí, se realmente, se tudo for verdade, que o Jorge Nicola trouxe, ele está sendo omisso na situação. Precisa de resolver o quanto antes possível, porque deixou todos os torcedores corintianos chateados, inclusive a mim. E aí, fiel, o que vocês acham dessa situação vergonhosa, calamitosa, né? Berrante, a gente sabendo a informação dessa, trazer a informação dessa pro torcedor, porque o torcedor é o fiel, né? Que tá ali todo dia. Então é triste, é lamentável, né? É nojento essa situação. Deixa aqui, use o espaço no canal para você deixar seu comentário a respeito desse assunto, né? Deixe também aí o seu like para fortalecer nosso trabalho e deixe inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.